Suicídio. Como evitar? A segunda pergunta é: a pessoa que cometeu suicídio teve algum grau de depressão? Eu sou o professor Sérgio Tissuaca e deste assunto que nós vamos tratar a partir de agora. Antes de iniciar qualquer outra coisa, quero mencionar aqui que qualquer ameaça ou tentativa de suicídio tem que ser levada em consideração, tem que ser levado a sério. Dito isso, a gente vai trazer aqui algumas circunstâncias que sugerem alta intencionalidade suicida. Dentre elas, comunicação prévia de que irá se matar, mensagem ou carta de adeus, providências finais que a pessoa começa a tomar, planejamento detalhado, precauções para que o ato não fosse descoberto, ausências de pessoas por perto que pudessem socorrer, não procurou ajuda logo após a tentativa de suicídio, método violento ou uso de drogas perigosas, crença de que o ato seria irreversível e letal, afirmação de que queria morrer, arrependimento por ter sobrevivido, tá bom? Então vamos lá. Em termos de prevenção, o tratamento do transtorno mental é um elemento de fundamental importância. Alguns transtornos mentais têm o pensamento suicida como características de sintomas associados, tais como depressão, ansiedade, esquizofrenia e outros, como foi mencionado pela Organização Mundial da Saúde. Abordando agora alguns transtornos mentais, nós podemos iniciar aqui com o transtorno afetivo bipolar. É uma doença recorrente, crônica e grave que causa um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes ou das pessoas acometidas por elas. Há uma alternância entre os episódios de depressão e de euforia. Quando a gente fala euforia, tem a mania e hipomania. Quando a gente fala do episódio maníaco, é quando o paciente apresenta muita energia, ele se sente nervoso, achar que podem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, fazer coisas arriscadas, tem dificuldade para dormir, ele se sente agitado, irritável, sensível. E quando a gente fala do estado ou do episódio depressivo, tem pouca energia, que é o contrário do outro episódio. Pouca energia, esquece muito das coisas, pensa em morte e suicídio, tem alteração no apetite, entre outras características que ele vem a apresentar. O início dos sintomas é apontado em vários estudos como a partir dos 20 anos que o paciente começa a apresentar as características e os sintomas relacionados ao transtorno afetivo bipolar. As causas do comportamento suicida são múltiplas e complexas no transtorno bipolar. Embora a presença do transtorno afetivo bipolar seja um fator predisponente importante, ela por si só não é suficiente para justificar completamente o comportamento suicida, sem a interação com os outros fatores como presença de desesperança, impulsividade e agressividade, e entre outros. O suicídio ou o comportamento suicida são resultado de uma combinação de fatores de risco, sem esquecer a influência de estressores e o momento da vida do indivíduo. A gente precisa saber como está o indivíduo, o momento que ele está passando, o que aconteceu, quais são os outros elementos estressores que puderam fazer parte e contribuir para que o indivíduo pudesse realizar uma tentativa ou simplesmente ter ideação suicida. Quando a gente menciona aqui os transtornos mentais relacionados ao uso e abuso de álcool e outras drogas, aqui a gente pode mencionar que muitos indivíduos, muitos pacientes fazem uso de fármacos que ativam diretamente o sistema de recompensa no cérebro. A ativação provoca sensações de prazer. As sensações de prazer específicas evocadas variam amplamente, dependendo da substância que o indivíduo fez uso. O uso pode levar a irritabilidade, hiperatividade, perda de medo, ansiedade, aceleração de pensamentos e outras situações que o paciente pode vir a se colocar em risco, porque realmente ele está sob efeito dessas substâncias. Este transtorno envolve o indivíduo que usa e segue usando, mesmo experimentando problemas relacionados ao uso.
Os fármacos ou essas substâncias podem prejudicar tanto a memória e prejudicar os reflexos e a velocidade de reação, e dependendo da droga pode provocar distorções nos sentidos, na audição, paladar, e pode vir a causar inclusive alucinações. Então, aqui a gente menciona que existem substâncias que podem atuar estimulando, deprimindo ou alterando de forma importante o funcionamento do sistema nervoso central. Quando a gente fala dessa alteração, em pré-adolescente e adolescente fica ainda mais grave, até porque o uso de maconha em pré-adolescentes e adolescentes está associado diretamente ao aumento significativo do risco de desenvolver depressão ou suicídio na idade adulta jovem. Daí um conselho para os pré-adolescentes e adolescentes e os pais, primos responsáveis que acompanham os nossos jovens, para que a gente venha a aconselhar que eles venham a ficar longe dessas substâncias que podem causar danos maiores no cérebro. E quando falo em transtorno de personalidade, é um grupo de doenças em que a pessoa apresenta um padrão de comportamento e pensamento rígido e mal ajustado. Sem tratamento que envolve psicoterapia e medicamentos, o problema pode ter longa duração e trazer grandes prejuízos de relacionamento para o paciente acometido pela doença. Falando do transtorno de personalidade, que mais frequentes se associam com o suicídio são os transtornos de personalidade borderline e antissocial. Quando a gente fala do transtorno de personalidade antissocial, aqui o indivíduo apresenta algumas características. Dentre elas, não reconhece o sentimento dos outros, são emotivas, dramáticas, têm maior necessidade de atenção e aprovação. Já no transtorno de personalidade borderline, o paciente ou o indivíduo te apresenta medo do abandono, eles têm relacionamentos intensos e instáveis, explosões emocionais e comportamentos autodestrutivos. Agora chegamos na esquizofrenia. É uma enfermidade complexa, caracterizado por distorções do pensamento, da percepção de si e da realidade externa. É uma síndrome de longa duração e de início precoce, associada a uma série de sintomas e sinais como alucinações, apatia, isolamento social, até o suicídio, atingindo cerca de 1% da população mundial. É uma doença que atinge muitas pessoas. As principais causas de morte na esquizofrenia são os suicídios, acidentes e outras patologias associadas devido às manifestações que acometem o paciente. Outros fatores de risco são o consumo de drogas, pouca adesão à terapêutica, baixa autoestima, estresse, desesperança, isolamento, depressão e eventos negativos na vida do paciente, que são diversos, né? O portador de esquizofrenia, ele apresenta ainda problemas cognitivos, como dificuldade de abstração, déficit de memória, comprometimento de linguagem e falhas no aprendizado. A combinação desses sintomas causa grande sofrimento psíquico, com prejuízo nas relações familiares e na vida profissional e nas demais relações sociais. Agora, chegando na depressão. Quando a gente fala de depressão, é um fenômeno complexo, multidimensional, que afeta diretamente a saúde mental, na qualidade de vida e a vida social do indivíduo como um todo. A gente vê que é uma das doenças que cada vez mais está atingindo milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. É um dos problemas de saúde mais prevalentes em todo o mundo, como acabei de abordar aqui, acarretando isolamento social, constituindo fator de risco para o suicídio, além de ser responsável por grande número de afastamentos laborais. Então, o indivíduo acometido por depressão tem dificuldade, inclusive, de seguir com o seu trabalho. Ela é classificada em leve, moderada e grave. A depressão não é só uma doença emocional. Ela envolve questões biológicas. É uma doença tratável e, com isso, o suicídio é evitável em grande parte dos casos. Quanto mais atenção nós tivermos, quanto maior atenção nós oferecermos, inclusive aos pacientes que estão com depressão em tratamento ou sendo diagnosticados, nós temos como reduzir os números das tentativas e os números de suicídio, até porque o paciente vai estar
iniciando o seu tratamento, vai ter um acompanhamento e assim nós podemos ter um sucesso na questão da recuperação e na questão do acolhimento deste indivíduo. Tem sido mencionado um grande aumento nos números de suicídio entre os jovens de 10 a 19 anos nos últimos anos. E com isso o Brasil está cada vez mais à frente de alguns países, porque ele tem a maior prevalência de depressão na região, por exemplo, da América Latina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, segundo os últimos estudos que foram feitos e lançados. O paciente que apresentar os sintomas característicos de depressão será avaliado pela equipe de saúde, diagnosticado, tratado e acompanhado. Por isso, quanto maior a aproximação nós tivermos com o paciente, mais êxito, mais resposta positiva nós iremos obter. Procure e peça ajuda caso você esteja neste momento assistindo esse vídeo e tendo algum sofrimento ou já foi diagnosticado, está tendo um tratamento irregular. Então, não se coloque mais em risco, busque por ajuda. Pode mandar mensagem aqui na descrição deste vídeo, nós colocaremos mais informações de como você pode procurar e encontrar ajuda. Aqui eu vou mencionar alguns sintomas característicos de depressão. Dentre eles nós podemos ver que o paciente pode apresentar ou a pessoa pode apresentar humor triste, ansioso ou vazio persistente, sentimentos de desesperança, luto e pessimismo, irritabilidade, sentimentos de culpa, inutilidade e desamparo, perda de interesse ou prazer pela vida e outras atividades, diminuição da energia ou fadiga, sentir-se muito inquieto ou ter problemas para ficar sentado, ele pode apresentar dificuldade na concentração, lembranças ou tomadas de decisões, ele apresenta dificuldade para dormir, despertar de manhã cedo ou dormir demais, ele pode apresentar problemas de apetite ou alterações de peso, pensamentos de morte ou suicídio, ou tentativas de suicídio. Ele também pode apresentar dores de cabeça, cólicas ou problemas digestivos sem a causa física clara ou que não se aliviam mesmo com o tratamento. É bom que a gente mencione isso porque são alguns sintomas que o paciente pode vir a nos apresentar nessa situação quando nós estamos falando de sintomas de depressão. Agora, a pergunta que foi feita é: quem comete suicídio teve algum grau de depressão? Responderia que necessariamente não. A depressão, segundo o levantamento feito em vários estudos e apontados também, é a principal causa, mas não é a única. Até porque, como já abordamos no primeiro vídeo, o link está na descrição, tem outros fatores associados, que levam o indivíduo às tentativas ou ao ato. Vários suicídios ocorrem de forma impulsiva, em momentos de crise, com um colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida, tais como problemas financeiros, término de relacionamentos, ou dores crônicas e doenças. Nós podemos citar aqui, como nós abordamos, como já foi mencionado pelo CVV e outras entidades que diretamente pesquisam sobre o suicídio, as doenças mentais ou os transtornos mentais e a tentativa de suicídio prévio são os fatores que predispõem o indivíduo a cometer ou a realizar outras tentativas. Mas dentro dos transtornos mentais, a depressão se destaca por atingir grande número de pessoas e pode também estar ligada ao diagnóstico tardio, tratamento irregular ou não adesão ou outros fatores associados. Às vezes o paciente está com tratamento regular, às vezes o paciente está com um relacionamento adequado com a equipe de saúde que cuida dele, mas tem outros fatores que diretamente estão ligados e envolvidos na questão do seu cuidado ou na questão do risco que ele vem a apresentar. Muito obrigado a todos por assistir esse vídeo. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Não deixe de seguir o nosso canal, porque nós teremos outros vídeos, como eu disse no começo, serão 6 vídeos. E a pergunta que vai vir para o próximo vídeo é: quais são as características de alguém que está pensando em cometer suicídio? Então você é meu convidado.
Fique aqui com a gente, vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links que serão importantes, que poderão te ajudar na questão do suicídio, do primeiro vídeo e com outros materiais que serão importantes para seus estudos e para que você venha aplicar e desta forma possamos juntos caminhar e acolher as pessoas que estão em sofrimento. Curta e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até mais!